prefeituras gaúchas podem deixar de receber quase 350 milhões do governo federal. Ministério da Saúde começa a imunização contra a gripe. Durante a manhã, o movimento foi intenso nas principais unidades de saúde da capital. Com neblina, o dia foi de muito movimento e atrasos nos voos no aeroporto Salgado Filho. Tragédia anunciada. 21 pessoas morreram nas rodovias gaúchas durante o feriado de Páscoa. Tragédia inesperada. Igrejinha analisa áreas de desmoronamento onde 7 pessoas morreram. 25 de abril, o Ubra Notícias está no ar. Boa noite. Durante o feriadão, 21 pessoas morreram nas rodovias do estado. Para a polícia, é reflexo da falta de preparo de motoristas que não estão acostumados a pegar a estrada. Hoje, o dia também apresentou um movimento intenso no retorno à capital gaúcha. No Salgado Filho, a segunda-feira foi movimentada. O nevoeiro que atingiu Porto Alegre fechou o aeroporto para pousos e decolagens. Segundo a Infraero, das 18 chegadas programadas, 4 foram canceladas e 7 tiveram atrasos. Das 29 decolagens previstas para o início da manhã, 2 foram canceladas e 17 atrasaram. Voos para São Paulo, Rio e Brasília tiveram, em média, 2 horas e meia de atraso. As operações foram retomadas por volta das 8h15 da manhã por instrumentos. De ônibus, em torno de 70 mil pessoas saíram de Porto Alegre. A empresa que administra a rodoviária disponibilizou ao todo 600 horários extras. Até o final de domingo, 45 mil porto-alegrenses já haviam retornado. O movimento nas estradas federais do Rio Grande do Sul foi 20% maior do que no mesmo período do ano passado. Os grandes congestionamentos foram registrados na tarde e noite de domingo. O balanço final da Polícia Rodoviária Federal aponta que 12 pessoas morreram, 8.800 motoristas foram autuados e quase 300 acidentes aconteceram. Motorista que não costuma pegar o carro para rodar durante a semana ou roda a pequena distância, pegou no feriado, despreparado, infelizmente veio um número de mortes altíssimo. A Polícia Rodoviária Federal fiscalizou quase 11.500 veículos. 65% das infrações aplicadas são de excesso de velocidade. No entanto, o número que alerta a PRF é de pessoas dirigindo alcoolizadas. 54 condutores embriagados foram flagrados nas estradas de um universo de 500 fiscalizados, o que demonstra falta de respeito à própria vida. Mais de 10% dos condutores fiscalizados estavam dirigindo bêbados. Nas rodovias fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Estadual, 9 pessoas morreram. Devido a obras de canalização da Corsan na rede de esgoto, a Avenida Sapucaia, no centro de Sapucaia do Sul, está em meia pista. Já as ruas Alfredo Juliano, Dois Amigos, Jorge Assum e Manuel Atanásio Dias estão com fluxo interrompido. Essa etapa das obras se estende até 18 de maio. Amanhã, clientes do Residencial Jardim Medianeira de Porto Alegre ficam sem luz à tarde. A CE vai fazer manutenção. As prefeituras gaúchas podem deixar de receber quase 350 milhões de reais do governo federal. Os recursos haviam sido garantidos em convênios com a União, firmados entre 2007 e 2009. O levantamento foi feito pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Prefeituras que ainda esperam verbas de convênios estabelecidos com a União podem ficar sem o dinheiro se o governo federal não repassar o prometido até o próximo dia 30. O corte foi decidido pelo próprio governo através de um decreto. Pelo menos 404 cidades seriam prejudicadas. Muitas delas já estão com o edital em andamento, já realizaram obras ou adquiriram bens contando com esses recursos. Só com a compra de máquinas e equipamentos, por exemplo, deixariam de entrar nos cofres públicos dos municípios
35 milhões de reais. Muitas dessas obras foram executadas por pequenas empresas, até do próprio município da região, e com o não pagamento inviabiliza até a saúde financeira dessas empresas. Porto Alegre seria o município mais atingido pelo corte. A capital deixaria de receber mais de 30 milhões de reais em recursos que já foram previstos. Na região metropolitana, São Leopoldo deixaria de receber 10 milhões, Alvorada 7 e Canoas 5 milhões de reais. Para tentar garantir o repasse, o presidente da FAMURS se reúne amanhã com o chefe da Casa Civil do governo Dilma. Ele quer que ou os recursos sejam depositados ou o prazo seja prorrogado. Existe sim a possibilidade das prefeituras ingressarem em juízo para garantir o cumprimento desses convênios. E hoje o governador gaúcho Tarso Genro anunciou um edital de 12 milhões para o desenvolvimento ou recuperação de parques tecnológicos do estado. O lançamento contou com a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, Aloísio Mercadante. Hoje à noite, o Sabatina Ubra TV faz um balanço dos 2 anos da nova administração da Universidade Luterana do Brasil. Para isso, o jornalista Guilherme Roquette conta com a ajuda de 2 alunas do curso de jornalismo da universidade. Os 3 entrevistam o reitor Marco Zimmer. Ele responde dúvidas em relação às dívidas da instituição, a nova relação com a comunidade e como a Ubra vai deixar de ser filantrópica para virar uma empresa com fins lucrativos e minimizar dívidas. O programa vai ao ar às 9h40 desta noite. Exatamente. Hoje, a Prefeitura de Novo Hamburgo interditou 87 casas que podem desmoronar. 7 cidades gaúchas decretaram situação de emergência por causa do temporal do final de semana. 12 pessoas morreram. Em Igrejinha, a 82 quilômetros de Porto Alegre, 7 perderam a vida, 5 da mesma família. As mortes não sairão tão cedo da memória dos moradores da cidade. Passados 3 dias da tragédia, Igrejinha contabiliza os prejuízos. Hoje à tarde, uma equipe da prefeitura, formada por um engenheiro, uma arquiteta e um geólogo, visitou o local do desmoronamento. 6 casas foram soterradas, 4 permanecem interditadas. O cenário é de destruição. A situação não está boa, o terreno ainda está instável, ainda está muito saturado. Caso haja uma nova chuva, a possibilidade de deslizar é grande ainda. Naquela outra área maior ali, onde iniciou o deslizamento, o solo mesmo quase todo já desceu, agora está mais a rocha exposta, né? A região foi muito abalada, esse deslizamento não fica só no local, ele desestabiliza todo o entorno. Então, eu acho que em caso de chuva deve se observar com cuidado, né? Qualquer situação diferente em casa deve se procurar ajuda. Os sobreviventes estão na casa de familiares, alguns em estado de choque. As famílias moravam aqui há mais de 20 anos e nunca foram informadas de que este local tivesse risco de desmoronamento. Portanto, o prefeito na cidade vieram analisar e fizeram essa estrada para nós com acesso, inclusive lá para cima, porque senão, com certeza, não tinha nem construído no local, né? A casa do industriário foi a primeira a ser atingida. Não restou nada. Ele, a esposa e os filhos sobreviveram porque no momento da enxurrada não estavam em casa. Já Sandro da Costa voltou hoje ao local onde moravam os familiares. Estamos tentando lá dar força para os que ficaram, que conseguiram escapar, né? 3 de uma casa, 3 da outra, 3 da outra também. Então a gente está disponibilizando para elas aquelas que quiserem e acharem necessário, a gente vai disponibilizar uma locação de uma casa para essas pessoas, até que a gente consiga, através do apoio do governo do estado e federal, reconstruir essas casas para essas famílias que foram atingidas. O município de Igrejinha decretou estado de emergência por 90 dias. Ainda não há um cálculo certo do valor dos prejuízos, que devem ser de no mínimo R$500 mil, já que também foram atingidos alguns bairros do interior da cidade. Depois das chuvas, frio. As temperaturas baixas permanecem no Rio Grande do Sul pelo menos até sexta-feira. Veja a previsão para amanhã. O tempo continua firme no estado e o sol volta a predominar logo pela manhã, favorecendo a formação de nevoeiro nas primeiras horas do dia. A noite não será tão fria como as anteriores e à tarde ocorre a elevação das temperaturas. Na região metropolitana, mínima de 9 e máxima de 25 graus. Predomínio de sol em Porto Alegre, máxima de 24. Quinta, as temperaturas ficam mais altas no estado.
A seguir, o primeiro dia de vacinação contra a gripe. A gente já volta. Até sexta-feira, o trânsito na Avenida Diário de Notícias em Porto Alegre terá alterações devido a obras do programa socioambiental. Os trabalhos serão realizados entre 8 da manhã e 6 da tarde. As linhas de ônibus que atendem a região não terão mudanças no itinerário. A FASC em Porto Alegre recebe até sexta-feira inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional na área da construção civil, destinados a beneficiários do programa Bolsa Família. As inscrições devem ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social.